Bom, senhores, bom dia. Vamos começar às 11h05. Vamos respeitar quem chegou no horário aí, né? Bom, mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos. Vamos falar hoje sobre a questão do pen test, avaliação da segurança. Quem vai falar mais aí é o meu parceiro aí, o Ramon Ares, da Wixleak, tá certo? É isso mesmo, Ramon? Ou não? É bem complicado no começo, eu levei um tempo também para conseguir pronunciar direito aí, mas o mais próximo seria Links, para facilitar. Wixleaks, muito bom. Depois ele vai explicar para vocês quem é o Slick e dizer a parceria. Bom, eu vou estar dando aqui só uma palhinha pequena, são só 2 slides aqui, depois o Ramon vai entrar pesado, que ele que é o especialista e é parceiro nosso hoje da Divisão de Segurança Cibernética e da Informação da Brasileira Interrisco. Ok, senhores? Esse é meu currículo, não vou perder tempo com isso, já me conhecem, vocês vão receber essa apresentação minha e dele. Mas quais são os drivers nossos da atuação da Brasileira Interrisco na questão cibernética hoje? Primeiro passo, prever e prevenir. Então, isso é um ponto fundamental. O prever e prevenir tem a ver, na verdade, com questões preventivas, mas basicamente são cenários e a gente entender, na verdade, através da inteligência da ameaça, quem são os nossos oponentes. Então, temos que ter uma postura proativa, tá certo? Segundo, temos que adaptar e melhorar. Então, nós temos que sempre estar modernizando as operações e ajustá-la conforme o risco emergente venha, né, estar surgindo de maneira muito prática. Então, o pentest talvez seja uma dessas formas de a gente estar tentando antever. Detectar, fundamental para a gente poder bater aonde nós somos mais frágeis, temos que colocar lá o alarme para poder estar soando na hora que alguém tentar entrar no nosso sistema. E o último, quarto ponto, que é importantíssimo, que é responder e restaurar. Hoje, inclusive, a resiliência cibernética está nisso. Preciso responder rapidamente e de forma extremamente eficaz. Então, são, na verdade, os 4 drivers que a gente atua de maneira integrada, ok? E temos o nosso processo de gestão de risco cibernético, para poder fazer a gestão de riscos. É um processo em 7 fases. Primeira fase primordial é entender quais são os objetivos da empresa e a estratégia da empresa. Fundamental isso daqui. Por quê? Eu tenho que conhecer obrigatoriamente, e isso é um ponto que hoje, na verdade, os grandes artigos que saem nas revistas sempre embatem nisso. Eu não posso escovar bit byte. Eu tenho que entregar para a empresa o quê? A famosa joias da coroa. Então, eu tenho que saber o que é crítico na cadeia de valor para poder estar protegendo o núcleo duro. Processo crítico, informação crítica e sistema crítico. Essa tríade fundamental. Junto com o quê, senhores? Mapear, na verdade, as pessoas que têm autorização de acesso sobre a maturidade dela na questão cibernética, seja quem for, tá certo? Quer dizer, eu preciso saber, na verdade, claramente, se a pessoa tem uma cultura de segurança cibernética, seja o presidente da empresa, membro do conselho, diretoria, gerente. Por quê? Através dele, se o cara não tiver, se a pessoa não tiver uma maturidade boa, pumba, vai ser atacado e vaza por ali. Terceira fase nossa, que a gente costuma aplicar, preciso identificar as minhas fragilidades e vulnerabilidades. Através de quê? A gente aplica o questionário da NIST, né, da família 27.000, do COSO, do COBIT, o que for necessário, mas a gente faz isso de forma personalizada, para identificar o quê? As vulnerabilidades, ou seja, o questionário é uma pergunta direta e objetiva, o sim e o não, tá certo? Conforme e não conforme, o que for não conforme já é vulnerabilidade, vulnerabilidade é fator de risco, tá certo? Extrai daí o nível de maturidade que a empresa possui. Quarta fase, com base, né, nas fragilidades encontradas, das não conformidades, eu vou levantar os fatores de risco, vou matriciá-los para saber quais fatores são mais relevantes. Com isso, eu vou identificar os riscos diretos, não são ainda cenários de risco, são os riscos que eu tenho, né, que são formados pelo diagrama de causa e efeito, e aí eu vou fazer a avaliação do risco inerente, que é sem controle, e dos riscos residuais com controle. Vejam vocês que as perguntas lá em cima do questionário, tidas como conforme, elas passam a ser, tecnicamente, controles, ok? Então, se eu tenho uma política, se eu tenho um processo, se eu faço monitoramento, uma série de quesitos que são necessários. Feita a quarta fase, ou seja, sei quais são meus riscos residuais, o nível de criticidade deles, eu faço o quê? Eu elaboro cenários de ataque. O que vem a ser cenários de ataque?
Eu vou juntar uma série de riscos e vou contar uma pequena historinha, porque eu tenho que descrever a forma como o risco vai ser materializado. Importantíssimo isso. Então, se eu coloco lá ransomware, ataque de ransomware, por exemplo, eu tenho que explicar como que isso vai acontecer, de que forma que vai acontecer, com base em quê? Na minha vulnerabilidade. Então, o que as melhores práticas hoje já estão batendo nisso é que eu tenho que fazer uma descrição para criar cenários de riscos. Cenários de riscos. Importante pensar nisso, não é o risco puro. Se eu colocar só risco, ataque cibernético, ele é extremamente genérico. Então, eu tenho que cair um pouco, mergulhar um pouquinho mais. E sexta fase vai ser o quê? Plano de ação da solução em cima de quê? Das fragilidades encontradas no processo de levantamento. Aqui que entram os nossos parceiros com as soluções personalizadas. Na fase nossa aqui, especificamente com o Ramon, ele entra na parte aí do pentest, ele vai explicar com todo detalhe o que vem a ser um pentest, né? A melhor forma de fazer um pentest, que é uma ferramenta, no meu ponto de vista, uma segurança proativa, tá certo? Por quê? Porque eu preciso me conhecer, obrigatoriamente. Fiz a solução, desenhei a solução, né? Desenhamos a solução junto com os nossos parceiros. Acontece o quê? Vou para a última fase, que é monitoramento, que é importante. Então, eu tenho que criar indicador, em cima desse indicador, eu tenho que ficar pilotando como que anda, na verdade, o quê? As minhas defesas, como é que anda o ambiente externo em relação ao modus operandi. Então, uma série de fatores que nós temos que estar aí criando indicadores para poder estar monitorando. Esse ciclo aí, o PDCA, eu coloquei dessa maneira, um pouco mais visual no nosso ponto de vista, né? Que faz aí o ciclo todo. Ponto principal desse framework nosso aqui, joias da coroa. Eu só vou saber quais são as joias da coroa se eu souber o contexto estratégico. Então, para o CISO, para o pessoal cibernético, para quem vai lidar com a gestão cibernética, tenho que estar identificando as joias da coroa. Por quê? A minha defesa tem que ser em cima do núcleo duro, tá certo? Não posso escapar disso. E não esquecendo aquele apêndicezinho ali na segunda fase, que é o recurso humano. Então, o recurso humano hoje, né, o fator humano hoje, é o elo mais forte e mais fraco da corrente, de maneira clara e direta, tá certo? Aqui são os nossos parceiros, o Slick, na verdade, está aí também firme e forte, ele vai explicar quem é. A gente tem outros aí, temos aí hoje o software do Orev Lockheed, que é um parceiro nosso agora, que também faz em tempo real todo esse monitoramento através de emprego de machine learning e de inteligência artificial. Tem o MySign, na verdade, que trabalha com controle de acesso também, e o Coffee Bean, outro parceiro nosso. Então, o que nós estamos comunicando hoje para o mercado? Nós temos hoje uma série de parceiros com várias especializações, vários segmentos, e que vai dar o suporte junto com a gente para desenhar a solução para vocês, para os clientes. Então, nós estamos entregando a consultoria junto com a análise de risco e junto também já com a solução, ok? Então, isso é um ponto fundamental que eles estão começando a divulgar fortemente a partir de hoje, tá certo? Bom, segurança cibernética hoje ativa, proativa, vem o pentest, que o Ramon vai explicar com muito melhor propriedade do que eu, né? O ataque é a melhor defesa, em termos claros e específicos, né? E eu falo sobre resiliência. O que é resiliência, então? A empresa, ela tem que se conhecer, ela tem que obrigatoriamente saber quais são os seus pontos considerados frágeis. Além de fazer, né, identificar suas vulnerabilidades, o ideal é que você faça realmente um teste. Para quê? Eu tenho que estar o quê? A empresa, a área cibernética, tem que limitar o efeito do incidente cibernético. Isso é fundamental. E entregar os resultados que são esperados. Então, daí vem uma resposta rápida. Se eu não souber aonde que eu tenho que dar a resposta especificamente, bloquear, tá certo? Para eu poder voltar a funcionar rapidamente, eu fico a pé. Eu preciso restaurar esse mecanismo, tá certo? Regular em seguida ao incidente, né? Então, o que isso significa, senhores? Tenho que estar me adaptando rapidamente. Então, a grande arte da empresa hoje é se adaptar rapidamente. E eu só posso me adaptar rapidamente se eu conhecer minha fragilidade e a forma como vai ser ou pode ser realizado, na verdade, o ataque. O segredo da resiliência, você ter a resiliência, o que é? É você conhecer profundamente os cenários de risco. Então, aí coloquei antes para você poder já acordar, vocês terem esse ponto na mão, é o quê? É a questão de conhecer muito bem
o risco, ou seja, compreender as causas e os efeitos. Causa e efeito. No caso, tem aí só um exemplo da intrusão do sistema, coloquei, isso é um diagrama específico para a cibernética, que tem controle lógico, controle físico, meio organizacional, fator humano, rede, o ambiente externo, e tem também os fatores de consequência. Então, tem imagem, legal, operacional, financeiro, que são os impactos que podem causar para a empresa. Então, isso tem que ser calculado, tem que ser projetado, tem que ser falado. Eu tenho que saber causa e efeito, obrigatoriamente. Então, com base nas minhas fragilidades, eu tenho, na verdade, né, um conhecimento mais profundo sobre o que eu tenho que fazer, tapar e fechar essas portas que estão abertas e, ao mesmo tempo, me preparar de maneira precisa e concisa para responder rapidamente. Hoje, senhores, vale mais uma resposta muito mais rápida, se adaptando com o que está ocorrendo, tá certo? Do que só investir na prevenção. Né? Tem a pesquisa feita aí, que nós já vimos aí em outros webinars, onde as empresas erram porque elas investem muito na questão da prevenção, às vezes, uma prevenção até não tão forte, e não investem pesadamente na questão da resposta e da recuperação. Isso está claro. Quer dizer, então eles deixam isso de lado. O que isso significa? Eu só tenho, na verdade, um plano. Se esse plano de defesa falhar, ou o hacker conseguiu entrar, danço. Não tem uma resposta efetiva. E isso, senhores, no meu ponto de vista, na minha visão, na minha experiência em lidar com os clientes hoje, é uma realidade. Você pega um PRI, por exemplo, não tem um PRI descrito, como que é o ataque, de que forma que é. Tem diretriz. Diretriz não vale. Por que não vale? Porque você não tem um detalhe de como você vai fazer. Diretriz vale para você poder montar, de fato, um PRI com base no que você possui de fragilidade. É igual você ter um plano de quantidade de negócio e você ter só diretriz, ou um plano de recuperação de desastre recovery, ter só diretriz. Não adianta. Temos que descer no detalhe e especificar isso com maior detalhe, melhor carinho, tá certo? Então, preciso conhecer todo as fases ou os fatores que levam à materialização do ataque cibernético pelo hacker. Eu preciso saber, por exemplo, quais são os atrativos da minha empresa, que vantagens ele tem a conquistar, na verdade, o hacker tem. Qual o olhar do hacker, pensar como hacker, importantíssimo, tá certo? Quais são as vulnerabilidades que eu tenho na minha empresa? Como que elas podem ser exploradas? Então, qual é a estratégia do hacker? Qual é a lógica dele? Qual é a capacidade técnica dele? Eu tenho o perfil dele, tá certo? Então, eu tenho que pensar como hacker para entender o perfil, na verdade, o negócio em si, onde que eu vou ser atacado, se é que eu vou ser atacado, e qual é o perfil que eu tenho da minha empresa. Importantíssimo. Qual a motivação dele? É financeira? É psicológica? É o ego? Qual o perfil dele? É o hacker ativista? Tem que saber. Então, isso tudo que está aqui faz parte de uma inteligência que a gente fala da ameaça. Eu tenho que saber isso daqui. Se eu não souber isso, senhores, eu fico a pé. Geralmente, depois o Ramon vai conferir ou não, é um papo aberto aqui que a gente vai fazer, vai ter pergunta e resposta, a gente vai apresentar a primeira parte dele, e, obviamente, nós temos que entender o seguinte, as empresas fazem isso de fato, mergulham nisso de fato. Quer dizer, um hospital, por exemplo, ele sabe qual é o perfil de ataque que ele pode ter? Por que ele é alvo de hacker? Uma universidade, por exemplo, um órgão do governo. Se eu não souber isso daqui, não adianta. Uma indústria, pega a parte de TO, por exemplo, tecnologia operacional, tá certo? Numa fábrica, tá certo? Numa infraestrutura crítica, energia, telefonia. Quer dizer, eu tenho que entender isso daqui. Se eu não entender isso aqui, vai acontecer o quê? Eu vou estar colocando recursos de maneira o quê? De maneira totalmente capilarizada, que é também o que acontece no mercado. Isso não sou eu que digo, né? Saiu aquele artigo da Harvard Business Review, onde os dois consultores escreveram claramente. O pessoal pulveriza a verba que tem e não foca naquilo que é importante. Então, para a gente poder pensar e explorar. Frente a isso, que eu quero mostrar para vocês aqui agora, para a gente poder fechar e eu passar a palavra para o Ramon, é a reflexão do passado, nosso amigo chinesinho lá, o Santizu, para o presente / futuro. Então, é interessante, né? Ele já falava isso em termos de guerra, em termos de combate, que vale a mesma coisa para nós em termos de combater o hacker de maneira muito clara. Se você conhece o inimigo, o hacker, e conhece a si mesmo, a empresa, a vulnerabilidade,
não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, né, ganha, sofrerá também uma derrota. Então, veja que é importante, mesmo me conhecendo, mas não conhecendo o inimigo, eu danço. Se você não conhece nem o inimigo e nem você, nem a nós, vamos perder todas as batalhas. Então, essa reflexão, quero deixar para vocês, é importantíssima, é importante. Para vocês que escreveu isso daí há milhares de anos atrás, tá certo? E vale isso hoje para o presente / futuro, ok? Então, importantíssimo esses pensamentos, essa reflexão e essa lógica que nós fazemos entre lá atrás, o pensamento dele, dos pensadores, né? Dele, Klaus Lewitz e de outros, que tem uma lógica muito grande com o que está acontecendo no momento atual. Importantíssimo. Ok, senhores? Bom, acho que eu já falei um pouquinho demais, vou deixar a palavra para o Ramon agora, depois a gente vai fazer algumas perguntas. As perguntas de vocês, vamos deixar para o final, né, para depois a gente fazer um bate-bola mais direto, ok? Ramon, é com você aí, meu velho. Deixa eu só parar aqui a apresentação, parar de Legal. compartilhar. Aí a bola é sua, sinta-se à vontade. Apresenta Deixa você, a empresa, que é importante. eu colocar a minha, então, agora, compartilhar aqui a minha tela. Ok. Vamos lá. Está abrindo. Pode levantar, não lembro. Opa, Maravilha. Vocês viram isso. aí a minha tela? Já, você tem que colocar no modo apresentação só. Já cliquei aqui, está carregando. Olha, foi. Ah, beleza, então. Nota Maravilha. 10. Obrigado aí pela apresentação, Brasiliano, pela oportunidade aí, pela parceria que se inicia aqui. Eu acho que vamos colher bastante frutos aí e é uma parceria bem acertada, faz totalmente sentido dentro do trabalho que a Interist faz, né? E com a explicação que você deu, fica muito mais fácil aqui a minha apresentação. Você falou tudo e disse bem aí o que significa, né, essa questão cibernética, e o Pentest é nada mais que uma ferramenta que a gente utiliza aí para poder ajudar a fazer essas identificações. Bom, meu nome é Ramon, eu sou responsável pela Wizlinks aqui no Brasil, responsável pela área comercial, e vou falar um pouquinho da Wizlinks, para quem não conhece, talvez já tenha ouvido falar. Nós somos uma empresa com sede na Suíça, né, uma empresa multinacional. A gente hoje está presente em 9 países, 9 mercados, né? Aqui na América Latina, incluindo aqui o Brasil, México, Estados Unidos. Na Europa temos na Suíça e Alemanha escritórios, e na Ásia, que é um mercado bastante forte, Singapura, Malásia, China e Hong Kong também, que é parte da China. E por incrível que pareça, o mercado asiático ele é bastante grande, ele é bastante regulado. Eles estão com um nível de maturidade lá de segurança cibernética bem alto. Então a demanda por serviços naquela região ela é bem grande. Então espero que o Brasil possa chegar nesse nível aí em breve. A gente tem feito várias mudanças aqui em leis, por exemplo, a LGPD veio aqui para poder trazer uma nova realidade aí para as empresas que muitas vezes acabavam não se preocupando com esse tipo de informação, muita coisa era vazada, informação desnecessária, enfim, uma série de coisas aí que está abrindo aí oportunidades e os olhos das empresas para poderem se organizar melhor nessa questão cibernética.
Um pouquinho só da trajetória, é uma empresa já que tem uma história aí de 30 anos, né, desde a fundação lá na Basileia, e aí ao longo dos anos a gente foi abrindo vários escritórios, várias novas frentes aí de trabalho dentro da Wizlinks, sendo o nosso último escritório aberto foi em Hong Kong em 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, e agora, passado essa turbulência, aí, esperamos aí continuar crescendo no mercado. Só para a gente passar um pouquinho de informação sobre os serviços que estão disponíveis, mas não limitados a esse, assim, eu selecionei alguns aqui que faz algum tipo de sentido mais próximo aí dos trabalhos que a Brasiliano Interrisk faz junto de vocês, né? Então, a gente teria entre eles aqui as avaliações de segurança, que é o nosso core business, ou seja, tudo relacionado à avaliação é onde nosso foco, né? E a gente tem entre eles os pentests, né, que seriam no mínimo 4 tipos de pentests, ou seja, que seria de aplicação web, aplicativo móvel, de rede, de ativos de rede, de wireless, rede wireless, que é pouco falado, mas também não tão menos importante, entre a avaliação de phishing. Esse é um ponto bastante interessante que muita gente negligencia, porque os ataques não estão sempre do lado de fora, ou seja, acaba acontecendo mais pelo lado de dentro. Ou seja, o elo mais fraco, como o brasileiro já disse, fator humano, ele sempre vai ser o maior desafio nas organizações. Então, se você não consegue ter um controle, uma maturidade, um nível de informação adequado, pode colocar a perder todo o seu arsenal de segurança, toda a sua estrutura, pode se perder aí por um simples fator humano. Entre outras aqui, tipos de avaliações que a gente pode fazer aí na sua organização. Bom, indo para o tema principal, né? O que é um pentest, né? Um pentest nada mais é um teste de intrusão, ou seja, uma simulação de invasão dentro da sua rede, né? Claro, de maneira organizada, combinada e pensada para poder fazer a simulação, né, de como um hacker agiria para entrar dentro da sua empresa e conseguir obter informações confidenciais, importantes, ou as joias da coroa, como diz ali o brasiliano nos slides anteriores, né? E para que serve um pentest, né? Esse pentest, ele é para avaliar o quão preparado está a sua infraestrutura, a sua aplicação, o seu aplicativo, etc., né? O alvo ali do pentest. Porque, assim, o que é uma vulnerabilidade? Vulnerabilidade é um problema que é conhecido, porque se ele não fosse conhecido, não seria uma vulnerabilidade, né? Então, toda vulnerabilidade, ela é catalogada, documentada e publicada, isso de forma pública na internet. Então, quando aparece uma nova vulnerabilidade, aquilo está disponível para qualquer pessoa na internet, de saber que tipo de vulnerabilidade é, quais as consequências daquela vulnerabilidade e como corrigi-la, por exemplo. Então, por que a necessidade do pentest, né? Porque se já existe uma vulnerabilidade, alguém já conhece como usá-la em favor para poder uma invasão. Então, você sabendo, executando um teste de pentest, você vai localizar essas vulnerabilidades que são conhecidas e vai tentar resolvê-las antes que criminosos ou pessoas mal intencionadas use dessa dispositivo já que é de conhecimento público, né? Então, é bom frisar que toda vulnerabilidade ela existe porque ela é de conhecimento público, foi catalogada e tem todos os detalhes de como usá-la para burlar os sistemas disponíveis para quem quiser pesquisar. Bom, a gente vai falar um pouco dentro da questão do pentest, né? Um pouco de contexto, um pouco de organização, de como é feita a detecção dessas vulnerabilidades, alguns os tipos, benefícios, mas durante aqui a apresentação algumas perguntas vão ser feitas aí para a gente fazer um bate-papo mais interativo também. E ao final, a gente vai abrir para perguntas para todo mundo. Bom, um pouquinho de estatística, né? A gente sabe que
a questão de invasão, né, de ataque cibernético, a questão não é se você vai ser invadido, se você vai sofrer um ataque. A questão é quando você vai sofrer um ataque, né? Todo mundo está suscetível a um ataque cibernético, né? Você, com a exposição na internet hoje em dia, todas as empresas basicamente têm algum tipo de exposição na internet e estão suscetíveis a esse tipo de ataque. Inclusive na sua casa, na sua residência, né? Hoje a gente tem casas conectadas, câmeras, outros dispositivos que usam da internet que também podem ser alvos de hacker, né? E como o brasileiro bem disse, depende da motivação, né? Ou seja, às vezes é financeira, às vezes é para política, enfim. Existem várias motivações aí para que um ataque seja concretizado, né? Então, 52% das violações às organizações são feitas por ataques de hackers. 33% são geradas pelo ataque social, né? Engenharia social, que é aquilo que a gente falou, tentar usar o elo mais fraco dentro dessa equação, que é o usuário, ou seja, através de e-mails, phishing, chamadas telefônicas, links maliciosos, enfim, tudo que envolve a questão de lubridiar ali o usuário para que ele, de certa forma, acabe clicando no link, passando informação que não deveria, que pode servir para preparação de um ataque, enfim, né? Tudo ali é feito dessa forma. Imagine como é que você recebe um malware dentro da sua companhia, né? Isso pode vir aí de links, né, que foram usados maliciosamente, alguém clicou, gerou, rodou um script ali e aquele malware foi instalado dentro da empresa, criando ali um backdoor, ou seja, o criminoso vai usar daquele recurso agora, porque ele já passou todas as barreiras externas e ele está lá dentro fazendo uso do recurso que ele tem lá dentro, né? A mesma coisa para o ransomware, ou seja, o ransomware sempre é implementado dentro da companhia e ele age de dentro para fora, né? Fazendo todo o bloqueio dos seus dados e computadores e redes, né? Bom, aqui um pouco de top visualizações, ainda falando de estatística, pode ver ali o phishing, credenciais roubadas, backdoor, é o que eu falava há pouco. Essa estatística é do ano passado, eu diria que phishing deve ter até aumentado aí nos últimos meses a sua predominância aí no tipo de violação, né? A gente tem a questão da guerra, tem questão humanitária, tem questões de pandemia, que isso aumenta esse tipo de ataque e apelo para esse elo mais fraco aí dentro das organizações. Bom, a gente sabe, né, que as empresas sempre estão buscando aí construir, né, um processo, toda uma organização em torno de segurança para manter ou seja, ir elevando a maturidade de segurança dentro da empresa, né? Como bem disse ali, todos os standards, todas as normas, todas as best practices ali, ISOs e etc., elas ajudam aí as companhias a se prepararem, ou seja, você sempre vai sair de uma maturidade zero e a intenção é sempre você ir elevando essa maturidade aí até os níveis mais altos, né? E por isso você vai passar por todas as fases ali e incluindo todas as categorias de segurança. Então, essa é a ideia de um processo de defesa de sistema de organização aí, de defesa de uma organização, né? Desde o controle de acesso, treinamento, que é muito importante, a segurança dos dados, como é que você armazena isso, como você controla, os processos, procedimentos, manutenção, ou seja, a gente falou agora há pouco, né, das vulnerabilidades, é muito importante, né? Imagine que você tem equipamentos que são obsoletos, né? Então, um equipamento obsoleto que saiu de linha end of life, ele não vai receber mais nenhuma atualização. Mas a partir do momento que for descoberta uma vulnerabilidade para aquele equipamento ou para aquele software que já é end of life, essa vulnerabilidade vai ser publicada, né? Vai ser mapeada. Então, todas as pessoas aí têm
acesso a essa informação e pode usar aquela informação para poder invadir aí a sua rede usando desses artifícios, né? Então, é sempre importante você manter seu parque tecnológico, software, hardware, etc., atualizado, né? E, por falar em último, aí, a tecnologia de proteção, de borda, de firewall, IDS e tudo mais, também faz parte disso. Aqui só, a ideia não é falar disso tudo, mas é só para ilustrar o quão complexa é uma área de segurança de informação, né? Então, a gente está aqui, todos esses domínios aqui fazem parte de uma área de segurança. Então, você imagine a quantidade de pessoas, de recursos que você necessitaria para cobrir tudo isso. A gente sabe que empresas grandes, aí, gigantes, multinacionais, elas têm recursos sobrando, porque têm compartilhado em vários países, para fazer o controle, né, e ter toda essa estrutura funcionando. A gente pode ver aqui, Risk Assessment na direita, acima, na parte de cima ali, eu diria que seria o laranja mais claro, o salmão, talvez, Risk Assessment. Ali a gente está falando do Pentest, né? Então a gente está falando de scan de vulnerabilidade, de Pentest, de aplicativos web, a gente está falando de social engineering. Então, o Risk Assessment aqui é onde se enquadraria o Pentest, ou seja, para você testar a sua infraestrutura e os outros domínios todos aqui que você possui, né? Então, você tem lá embaixo, o amarelo, na esquerda embaixo, a Secure Operations, né? Quando você faz um Pentest, você pode avaliar que seu Secure Operations está funcionando, seu SOC, seu NOC, enfim, toda aquela questão de você ter monitoramento da sua rede, você pode fazer por ali. Você pode testar os seus standards, né? Ou seja, se você aplicou direito tudo que é recomendado dentro, não sei, se você está seguindo ISO, se você está seguindo um benchmark, CIS, por exemplo, entre outros framework standards, né? É para isso que serve aqui um pen test, né? Mas para você ver como a coisa é muito complexa, envolve muitas camadas, né, e domínios. Bom, voltando aqui para o pentest em si, né? Como é feito, né, a metodologia do teste de intrusão, né? Então, a gente sempre tem uma preparação, né, onde é feita uma reunião com o cliente, coletadas as informações do alvo que vai ser feito o ataque, o teste de intrusão. Feito isso, né, iniciado o teste, onde vai começar uma fase de reconhecimento, onde os analistas ali vão fazer todo o reconhecimento das informações, ou seja, usando as informações recebidas para poder montar o tipo de ataque. Vem o mapeamento logo em seguida, ou juntamente ali com o reconhecimento, onde eles vão fazer todas as frentes de ataques que vão ser utilizadas. Obviamente, isso ajuda no planejamento, mas não necessariamente é limitado a esse mapeamento. A gente sabe que, de repente, durante ali a descoberta de vulnerabilidades, a gente vai tomar decisões diferentes, né, para poder se aprofundar, né? Então, o teste, o pen test em si, ou seja, ele não é uma ferramenta automatizada, né? Ou seja, o analista, ele utiliza de ferramentas para poder aplicar técnicas diversas para a descoberta dessas vulnerabilidades. A ferramenta é só um instrumento para ele conseguir capturar ali informações, capturar evidências para serem depois ali exploradas, né? Seria a seguinte fase, e depois também colocadas no relatório, né? Então, assim, o final disso tudo vem uma análise de um relatório, onde você vai ter ali, né, desde da parte gerencial, né, mostrando a quantidade de vulnerabilidades que foram encontradas, qual é o nível de severidade dessas vulnerabilidades. Você pode ter vulnerabilidade crítica, alta, média, baixa e informacional, onde as críticas e altas, por exemplo, quando você encontra vulnerabilidades críticas e altas, a gente a nossa política dentro da empresa aqui, a gente informa imediatamente para o cliente sobre essas críticas e altas, porque são vulnerabilidades que realmente representam um risco iminente, né? Porque ela
tem uma superfície muito grande de possibilidade de ataque. Então, para não esperar todo o processo se finalizado, ou seja, porque um pentest pode durar aí, né, 15 dias até que um relatório seja colocado, né, disponível para vocês. Então, a gente disponibiliza isso de imediato para que as correções possam iniciar o quanto antes, né? Essa é a nossa forma de ação. Bom, como dizia, né, o pentest aqui, ele tem vários tipos, né, de ativos que são alvos e vetores de ataque. Dependendo do tipo de ativo, é um tipo de vetor de ataque que os criminosos tentam utilizar. Um ou vários, né, tipos de vetores de ataque. Aqui só colocando uma ilustração com algumas possibilidades, né, a gente vê que são bem criativos. E também a gente tem bastante coisa para se proteger aqui. Vamos lá. E quais são os benefícios de fazer um pentest, né? A primeira é uma frase aí que todo mundo já deveria entendê-la, como essa é o principal motivo de um pentest, a gente descobrir as vulnerabilidades antes que os hackers fazem, né? Porque eu já disse, né? As vulnerabilidades existem e é de domínio público. Imagine que a gente tem situações, por exemplo, de empresas que montam aplicativo móvel para vender para outros clientes, né? Ou aplicativo web que ele vende para outros clientes. Ele tem uma plataforma financeira, uma plataforma de contas a pagar, um aplicativo de e-commerce, etc, etc. Para que serve um pentest nesse caso, né? A gente tem, vamos colocar dois momentos diferentes, né? O primeiro momento é no desenvolvimento. Você não vai. A gente sabe que apesar de hoje existir um apelo muito grande para o desenvolvimento seguro, né? Boas práticas no desenvolvimento, acaba acontecendo que nem sempre são 100% utilizadas. Então, esse é um momento de você, vamos colocar, fazer essa análise e verificar que o seu aplicativo, que a sua aplicação, enfim, o seu ambiente esteja de fato, né, seguro. Então, antes de você colocar em produção, você vai avaliar ali, né, quão seguro está o seu ambiente, se existe algum tipo de erro, vulnerabilidade na, na, na preparação, na montagem, no código ali da sua solução, né? Enfim, que você vai vender para terceiros ou até mesmo para uso próprio dentro da organização, com seus próprios clientes ou até mesmo com clientes internos e usuários colaboradores. E uma outra, né, utilidade aí já seria para empresas, né, que querem aí manter ou elevar seu nível de maturidade e melhorar seus controles, periodicamente fazer essa verificação, porque a gente sabe que hoje uma vulnerabilidade não existe, amanhã ela pode passar a existir porque houve aí uma descoberta de uma nova vulnerabilidade que afeta exatamente ali o seu aplicativo web, a sua aplicação, etc., o seu ambiente, né? Então, por isso que o pentest ele é recomendado que seja feito recorrente aí, né? Pelo menos uma vez por ano. A gente coloca pelo menos uma vez por ano, porque tudo vai depender da maturidade da sua empresa e da velocidade que você tem para corrigir os problemas, né? Imagina que nós identifiquemos ali 10 vulnerabilidades, né? Ou seja, quanto tempo vai levar para a sua equipe ajustar e fazer a correção dessas vulnerabilidades, né? Ou seja, a gente sabe que algumas são fáceis de correção, algumas outras envolvem uma questão mais complexa, talvez mudança de plataforma, mudança de lógica de programação, enfim, que pode aí levar um tempo maior, né? Todos os testes, para que vocês entendam, a gente coloca que é importante fazer um reteste, né? Ou seja, você faz o seu teste, é elencado todas as vulnerabilidades, é sugerido ali a correção para cada vulnerabilidade encontrada, e depois, até 4 meses, a gente roda um novo teste, e nesse novo teste a gente vai verificar se aquelas vulnerabilidades encontradas foram corrigidas, né?
Então, você encerra um ciclo aí, né? Vamos colocar um ciclo que vai aí 4 meses, né? Então, por isso que depende da maturidade e do tempo de resposta que a sua equipe tenha para você rodar. Então, a princípio, pelo menos uma vez por ano, é super recomendado e vocês vão ver que todas as normas, standard, best practices aí diz o mesmo. Das recomendações técnicas, eu já falei, né? Ou seja, o relatório traz tudo isso para você e te ajuda a melhorar a sua defesa, né? Colocamos aí, por exemplo, uma aplicação web, né, que hoje está hosteada e você não tem um firewall de aplicação, um WAF, por exemplo. Pode ser que ali você veja que a melhor forma de você proteger a sua aplicação, ao invés de fazer um novo desenvolvimento, né, mudando bastante características dela, é colocar um WAF. Então, você vai lá e coloca ali mais uma defesa que vai te ajudar a proteger aí a sua infraestrutura. E por último, que eu acho que é o mais importante, né? Hoje a gente sabe, né? Até mesmo a lei impõe, dependendo do tipo de ataque, que você tem que divulgar para o mercado, né? Ou seja, a LGPD está aí e muitos sabem, né? Que se você sofrer um ataque e você tem que informar o mercado que o ataque ocorreu e também informar de certa forma por questão disso, né? Então isso pode afetar a credibilidade da sua empresa, né? A gente vai ficar receosa de fazer negócios com empresa que está toda hora no noticiário aí com problemas de cybersecurity, ou seja, com invasões, vazamento de dados, né? Então isso é bem complicado. Então por isso o Pentest te ajuda a estar um passo à frente, né? Obviamente, né? A gente sabe que as frentes de ataque são muitas, mas assim, quanto mais a gente diminuir a superfície, né, de ataque, a gente tem melhores condições de se defender, né? Bom, é, das avaliações, acho que eu já falei um pouco, né? Teste de intrusão de aplicação web, teste de intrusão de rede, você pode fazer uma avaliação de rede, né, com um pen teste, ou seja, fazendo uma análise mais intrusiva dos seus dispositivos de rede, né, ou mesmo de todo o seu parque tecnológico, seja interno ou externo, né. Esse teste de intrusão de rede é um pouco diferente da análise de vulnerabilidade, que também é um recurso bastante utilizado nas empresas, só que uma análise de vulnerabilidade, diferente de um pen test, ele é um scan automatizado de uma ferramenta não intrusiva que faz o levantamento de vulnerabilidades ali com respostas ao software, né? Então, você consegue ali ter uma ideia mais superficial de vulnerabilidades que possam ter ali no seu dispositivo de rede. Já no pentest de rede, a gente faz um teste de invasão, ou seja, não só essa parte superficial, mas como o analista vai tentar ali fazer driblar a segurança e entrar dentro do seu dispositivo para avaliar ali o quão seguro está. E também temos ali, né, dentro das avaliações, os tipos de pentest de aplicativo móvel, hoje muito difundido, todo mundo aí, todas as empresas têm aí, né, o seu aplicativo móvel, né, ou seja, tem a versão web, tem a versão de aplicativo móvel, e a gente sabe que pode ter problemas ali por conta da forma que o usuário usa, algum aplicativo malicioso dentro do celular do usuário, ou até mesmo falhas no código de programação do aplicativo móvel. Então, é bastante importante fazer esse tipo de teste no aplicativo móvel para detectar essas aí. A gente faz muito teste de aplicativo móvel e uma vulnerabilidade que a gente vê muito de informações sigilosas que são armazenadas indevidamente no celular do usuário. Então, imagine que ali informações são trocadas, senhas ou até mesmo outras informações, elas acabam sendo armazenadas dentro do dispositivo usuário, obviamente, né, ali numa área específica que acaba utilizando,
Mas, se tiver algum tipo de spyware ou outros aplicativos maliciosos ali no celular do cliente, pode ser que seja um problema, né? E aí é, o criminoso pode usar isso para se aproveitar da situação, fazer compras indevidas, fazer movimentações, etc. Depende do tipo de aplicativo que seja. Então, é bastante importante hoje e como a gente sabe, dia a dia aí aplicativos móveis são criados. Não tão menos importante, mas que é um pouco negligenciada, são as redes wireless, né? Ou seja, a gente sabe que qualquer companhia hoje em dia acho que tem uma rede wireless, né? Mas a gente pensando para uma área administrativa, ok, né? A gente sabe, mas a gente tem situações mais complexas, né? O brasiliano citou de hospital, né? A gente já fez de um hospital, né? A gente sabe que lá no hospital a gente tinha pelo menos 3 redes distintas de wireless, né? Uma seria administrativa, a outra seria a rede médica. Inclusive nessa rede médica muitos dispositivos ali que são utilizados no tratamento ou até mesmo de exames clínicos ali estavam conectados nessa rede. Uma terceira rede que seria para visitantes, né? Então uma rede mais para uso de qualquer pessoa, né? E a gente sabe que num local desse existem milhares de pessoas ali transitando, desde prestadores de serviço, colaboradores, médicos, visitantes, pacientes, etc, etc. Então, qualquer pessoa ali pode tentar se beneficiar de um acesso desse, ou seja, uma vez você entrando na rede, né? Se não tiverem colocado toda a questão de segurança, segmentação de rede e tal, a pessoa ali mal intencionada poderia se beneficiar disso e fazer ataques ali, né? E aí vai depender muito da motivação, como foi dito, né? Mas pode trazer bastante prejuízo e dano à imagem aí da sua empresa, né? E também o outro exemplo é um prédio comercial. Prédio comercial você tem ali diversas empresas no mesmo local e esse sinal wireless ele sai do seu perímetro físico, né? Então, por exemplo, quem está embaixo, quem está do lado, quem está em cima, consegue receber o sinal. Obviamente, se tiver bem planejada a questão de segurança, não teria nenhum problema, né? Mas para isso que serve um pen test de rede wireless, né? Para verificar o quão seguro está ou protegida a sua rede wireless, porque ela é como uma vez penetrada, é como se fosse um cabo conectado num laptop de uma pessoa maliciosa. Bom, acho que aqui, brasiliano, acho que a gente só repete um pouco e mostra um pouco dos tipos de vetores de cada tipo de teste, o que são testados, né? Acho que talvez aqui muito bit byte, não sei se alguém tem interesse, a gente pode voltar nesse quesito. Uma questão só aqui importante que eu acho legal explicar para vocês, né? De todos aqueles pentest, né? O pentest de aplicação web, ele ainda tem modalidades ali que possa ser escolhida, que seria, não sei se vocês já ouviram falar, caixa preta, black box, caixa cinza, gray box ou caixa branca, white box, né? O black box seria uma abordagem anônima, vamos dizer assim, né? Que o cliente contrata para que os nossos analistas façam uma tentativa de invasão sem ter informações do alvo, né? Ou seja, não chega a entrar dentro da aplicação, não tem esse tipo de acesso privilegiado, então sempre no perímetro externo, e aí é avaliado o quão seguro está ali o site, né? A gente pode colocar, por exemplo, site um site institucional, por exemplo, vamos colocar assim, né? Ele muitas vezes ele não tem uma área logada, né? Ele só tem informações da empresa ali, né? E contatos, produtos, enfim. Mas não deixa de ser um problema se algum hacker malicioso fizer uma injeção ali de código malicioso com links que te levam para outros sites, enfim, isso é tudo possível, até mesmo mudar alguma página, alguma informação ali. Então, isso é avaliado dentro de um black box, por exemplo, né? E o gray box, que é o mais executado e o que eu mais recomendo, ou seja, se inicia com black box e aí a segunda fase passa para o gray box, que é onde os analistas conseguem
ter acesso à aplicação, ou seja, eles recebem informações de login, ou seja, são criados logins específicos para executar o teste, e aí você consegue avaliar toda a estrutura da aplicação, níveis de segurança, nível de acesso, enfim, funcionamento interno, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Porque o black box, a hora que você entra no aplicativo, você para por ali porque você não tem outras informações e a gente não vai além daqui. O gray box, você vai fazer bem a fundo e conhecer o funcionamento da sua aplicação. E ali é onde você vai ter a oportunidade de saber quais vulnerabilidades e quais problemas que você pode encontrar caso sua aplicação, ou seja, um invasor, consiga entrar dentro da sua aplicação com login. Por exemplo, credenciais roubadas, a gente falou bastante disso, né? Lá de um ataque de phishing, ele recebeu informação privilegiada ou conseguiu roubar credenciais, entrou na sua aplicação e aí ele está executando todo tipo de tentativa de ataque ali para poder se beneficiar daquilo. O white box é uma modalidade, uma abordagem menos utilizada, porque ela seria quando os analistas, né, os hackers éticos, né, eles tenham informação de todo o entorno, né, da sua rede, de IPs, de tipos de equipamentos, enfim, conhecimento total da infraestrutura em volta do alvo, né, e são avaliados aí todo esse perímetro, né. Eu digo que é pouco utilizado porque acabam que se desfocando um pouco da questão do pen test ali e os resultados podem não ser tão influenciados, né? Então, esse tipo de... Talvez isso é dividido em outras categorias, né? A gente faz um pen test de rede e faz um gray box. Então, é por isso que o white box é um dispositivo um pouco utilizado, né, na questão de pen test. Esses três tipos de abordagem aqui que eu disse, acabei de mencionar, eles são para pentest de aplicativo web. De rede, aqui são os vetores, aqui toda a questão que é feita, né, de teste, fazer a exploração do lado dos serviços, manipular a rede, explorar, testar a questão de identidade e autenticação, e escalonamento de privilégio. Esse é basicamente aí as 4 pilares aí que são testados. Aplicativo móvel, também a gente vê toda essa questão da plataforma que é utilizada, às vezes Android ou às vezes o iOS, o que deveria ser best practice, o tipo de código, enfim, uma série de questões aí que são ligadas ao aplicativo móvel. O aplicativo móvel ainda tem mais uma questão, que é back-end, né? Porque muitas vezes o aplicativo móvel, pela característica de rodar num celular, ele faz só um front-end ali que usa dos recursos que estão num servidor, numa aplicação web, né? E através de APIs, e, enfim, dependendo de como está a estrutura. Então, é sempre recomendado, quando você fizer um pen test de aplicativo móvel, a gente fazer uma combinação com o teste do back-end, né, e das APIs, porque aí você está testando fim a fim e todos os recursos que ele pode oferecer, né? Tem alguns aplicativos móveis muito simples que nada mais é que um atalho para o servidor web, né? E outros processam uma parte, né, no cliente, e outra parte no servidor. E o teste do wireless aqui, os tipos de ataques vetores que são feitos, né? E o que a gente faz de teste, né? Toda a questão de tentativa de ter acesso na rede. Bom, eu falei um pouquinho do relatório, mas aqui está uma amostragem de como é o nosso relatório, né? Então, alguns ajustes aqui desses folhos aqui que estão aqui já foram feitos, melhorias, etc. É um pouco mais antigo, mas não foge muito disso. Então, você tem ali, né, na segunda lâmina ali, o dashboard, né, mostrando ali quais são as aplicações, a quantidade de vulnerabilidades que foram classificadas como críticas, e altas, médias, baixas e informacional.
um pequeno descritivo abaixo ali, gerencial, do que foi feito. Aí parte para a próxima fase, a próxima sessão ali, onde são enumeradas todas as vulnerabilidades que foram encontradas e elas são classificadas ali, né, ou seja, organizadas por criticidade. Então, você vai saber ali qual é a criticidade, severidade daquela vulnerabilidade. Talvez aqui não dê para ver, mas aqui, quando a gente fala referência, aqui é que eu falei para vocês. Se você clicar nessas referências aqui, você vai para as informações de domínio público de cada vulnerabilidade, onde ali é explicado como foi encontrada, o que representa, etc. e tal. Então, por isso, né, que eu digo, né, toda vulnerabilidade existente, conhecida, ela é de domínio público. Então, por isso que a gente precisa remediar isso o quanto antes, né? Então, ali, na seguinte quadro ali, dentro da mesma vulnerabilidade, ali é colocado qual é a fraqueza que essa vulnerabilidade representa, né? Qual é a ameaça e qual é a solução, né? E aí teria mais um quadro que talvez ficou coberto ali, que é qual é a dificuldade a complexidade de correção, né? Talvez algumas críticas podem ter até uma complexidade de resolução baixa, né? E como também pode ter alguma vulnerabilidade de criticidade baixa com complexidade alta de resolução, né? Então, isso vai depender e isso é colocado ali para vocês para poder facilitar. Então, nessa parte aqui, você vai ter enumerada todas as vulnerabilidades com todas essas informações, como se fosse um painel ali sumarizado. E depois, a próxima sessão do relatório entra na questão detalhada. Então, você vai ter o detalhamento de todas as vulnerabilidades que foram encontradas, né? Todas as informações necessárias para você entender do que se trata, porque e severidade, grau de classificação dessa vulnerabilidade. E também aqui você pode ver essas telas pretas aqui, últimas são os screenshots que são colocados aqui como evidência, né? Então, o analista ali executou um certo script, uma certa ferramenta, demonstrando ali o tipo da vulnerabilidade que foi encontrada e mostrando para vocês ali o que se tem ali, né? Bom, esse é o relatório inicial que você recebe. E, bom, tudo isso executado pelo nosso time, né? A gente chama um time de elite porque, pela questão que eu mencionei no início da Ásia, a gente é uma empresa credenciada na CREST, então todos os nossos analistas aí precisam ter um grau de conhecimento e certificações aí reconhecidas de mercado, né? Então, a gente preza bastante aí pelo conhecimento dos nossos analistas, né? A gente hoje temos aí entre 35 e 40 analistas, né, de segurança. Acho que isso é um diferencial de mercado que nós temos, porque a gente sabe que a demanda é crescente aqui no Brasil. Então, tem muitas empresas aí de renome e elas têm limitação, né, de recursos. E para você iniciar um pen test, só vai ter agenda para daqui um mês, 2 meses, então, e a gente consegue organizar isso de forma mais ágil, né? A gente tem um hub muito grande no México, na Europa, que pode atender uma demanda urgente que a gente tem. Então, esse time ele é compartilhado. Obviamente, o time da Ásia talvez não faça sentido de início por conta do time zone, mas se precisar executar, por exemplo, um pentest na madrugada ou algo assim, talvez a gente consiga colocar as pessoas de lá, que aí vão ser o daytime deles. Então, essa facilidade que a gente tem aqui de alocação de pessoal e pessoal qualificado é bastante interessante, né? E para dizer que, assim, todos os testes são executados sempre com mais de um analista, né? A gente sempre vai ter o analista responsável, né, o líder, e aí dependendo do tamanho do pentest, da demanda, assim, a gente vai colocando mais analistas para poder fazer no menor tempo possível. Então, um trabalho que demande, vamos colocar, 30 man days, a gente pode até conseguir executar isso dependendo em uma semana e meia, 2 semanas, né?
com a quantidade, colocando mais pessoas para execução do seu pen test. Aqui um pouco falando da Crest, que eu acabei de dizer, é uma acreditadora, né? Então ela é responsável aí por validar que as empresas que prestam serviço de pentest sejam qualificadas, sigam estándares e normas, né? Porque a gente lida com informações confidenciais de clientes, né? E sem dados sensíveis, então é muito importante que as empresas tenham processos internos aí e garantam essa confidencialidade dos dados. E também que não vá fazer nenhuma coisa errada, né? Porque o pentest, apesar de ser intrusivo, uma coisa bastante importante, a, a, a ideia é nunca derrubar ou afetar os serviços do cliente, né? Diferentemente de um hacker, né? Que ele vai usar de todas as artimanhas, a gente vai usar das artimanhas com cautela, né? Ou seja, a gente nunca vai fazer um teste para poder descobrir uma vulnerabilidade que vai causar a interrupção dos seus serviços. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, ou seja, são testes intrusivos, mas não destrutivos. A gente nunca vai chegar ao ponto de derrubar a sua infraestrutura, né, com conta do teste, né? Bom, aqui é só um pouco mais da Wizlinks. Eu acho que eu cheguei aqui até o final da minha apresentação. E espero que tenham algumas perguntas aí, estou à disposição. Aqui está o meu contato, né, para vocês poderem entrar comigo, falarem comigo, fico à disposição. Aqui à direita tem um QR Code e tem o meu cartão de visita, fiquem à vontade. Obrigado aí pela participação de todos. E acho que agora a gente abrimos para perguntas e respostas, não, Brasiliano? Isso, exatamente. Marcos, você tem aí, Marcos e Marina, tem aí as perguntas já do pessoal. Eu vi que várias pessoas perguntaram alguns quesitos Tenho aí. sim, Brasa. Então, Eu põe aí. vou por ordem aqui. A Cristina falou: bom dia. Sobre os tipos de abordagem, como avaliar qual a melhor a ser aplicada em questão do pen teste? Ah, legal. Tipo de abordagem, imagino que esteja falando de black, gray e white box, né? Como dito ali, black box, vamos colocar que de início você não tem uma aplicação logada, né? Ou seja, com área logada. É só um site institucional, um site que tem informações ali, que não tem uma área logada. Então, ali já não faz sentido fazer um gray box, porque você não vai analisar a estrutura por trás. É só um web service com páginas HTML, entre outras coisas ali, disponível. Então, é black box ali, sem discussão. Mas também pode ser que você queira fazer, você seja no momento que você queira fazer só uma avaliação de ataque anônima, ou seja, né, como um hacker sem informações da sua aplicação, né, sem acesso à sua aplicação, conseguiria ali manipular ou conseguir invadir ali, injetar códigos maliciosos, enfim, fazer uma mudança. Esse seria um cenário também de usar o black box. Agora, você quer ter uma avaliação completa da sua aplicação, e eu diria, dos pentests que nós realizamos, 95% são gray box, né? Você vai ter a parte black, né? Dentro do seu teste, do escopo do teste, e aí vai se aprofundar dentro da sua aplicação, que acho que é o mais importante, né? Saber o quanto você precisa melhorar a sua aplicação ali, porque depois que o hacker ultrapassar a primeira barreira, ou seja, entrou na área logada, ali é onde ele vai fazer a festa, né? Ou seja, vai conseguir ali manipular, roubar informações, fazer compras, enfim, toda a questão de informações sigilosas, informações confidenciais e manipulação é dentro de um gray box que você vai pegar. Então, para uma avaliação completa da sua aplicação, o gray box é o recomendado. Ok, Perfeito. vai O lá. Ricardo perguntou, Brasa,
Professor, o software Interrisk detém informações de riscos, fatores e controles de diversos clientes e dos mais variados segmentos de negócio. Como a Interrisk se saiu em seu pentest? Como que? A Interrisk? Isso, como o sistema Interrisk saiu em seu pentest? Como que saiu? Ah, não, a gente Sim, fez vários pentests, porque tem clientes que exigem pentest, então a gente fez com empresas independentes da Brasiliana Interrisk. Tivemos algumas vulnerabilidades consideradas médias e baixas, na verdade, e foram sanadas. Não tem jogo aberto com o cliente, né? Inclusive, a gente faz isso aí de maneira muito clara para não ter nenhum tipo de correlação, tá certo? Pega uma empresa do tipo do Ramon aí, que é independente, ele não vai esconder um tipo de vulnerabilidade que tá, o relatório vai direto para o cliente quando o cliente pede. Então, o jogo é aberto. Hoje, tecnicamente falando, estamos zerados nas vulnerabilidades, né, encontradas, né? Que isso faz parte de contrato com clientes. Ok? E isso é bastante ok. importante, brasileiro mencionar, né? Porque a gente faz pentest para empresas que prestam serviço para outros, né? Para poder Isso. apresentar para o cliente. Então, assim, o resultado apresentado, ele é imutável, não tem negociação. Ah, essa vulnerabilidade aqui e tal. Amigo, deu. Repetimos o teste, continua dando. Sim. Desculpe, mas a gente garante o teste aqui e atestado, né, de que você continua com o problema, né? Ou resolveu. Então, assim, isso é bastante importante, né? Procurar empresas Isso. sempre idôneas, ou seja, que não manipulem resultados, né? Ou seja, Sem porque dúvida, não, sem eu dúvida. E para já nós também não é tive. interessante, né? Quer dizer, depois de dar um problema qualquer, não adianta. Como falou bem o Ramon aí, a dinâmica hoje é muito grande, a questão do gato e do rato, né? Então, tem que fazer isso aqui, a gente faz 2 vezes por ano, basicamente, e fora o que os clientes pedem especificamente. Tem cliente que pede especificamente o pentest que foi feito agora, não o que foi feito 3 meses atrás ou 4 meses atrás na nosso cronograma. Então, a gente faz, banca isso daí, tem que bancar isso daí, faz e o relatório vai direto para o cliente. Passa pela gente, obviamente, a gente discute tudo, mas não tem negociação, não. Nem pode ter, como ele falou. Para nós isso é muito importante, por isso que a gente pega a independência. E é bom também, porque a gente sabe ficar sabendo as fragilidades que tem, que sempre tem. Não tem como você ficar zerado em tudo, é difícil, né, Ramon? Sempre tem Não, uma é ou outra aí verdade. que aparece, não tem jeito. É, esse é um ponto importante, Brasiliano. Assim, você vai receber um relatório ali, aonde deve ser tratado no curto prazo são as críticas e altas, né? As médias e baixas, você tem um tempo maior para você Cuidado. corrigi-las, né? Vamos dizer assim, você pode conviver com elas, porque assim, para uma vulnerabilidade baixa ou média se tornar um risco real, ele precisa de uma combinação ali de vários fatores, né? Então, Isso. por isso você tem um tempo maior para corrigir. E as informacionais são aquela coisa de você levar a maturidade ali ao nível máximo, né? E aquilo não representa nenhuma ameaça imediata ou possível, seja, mas aumenta um pouco a superfície ali. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas as altas e críticas devem ser remediadas imediatamente, porque realmente elas, sim, representam risco iminente, né? Isso. Daí para frente, Não, completa, não, daí desculpa. para frente assim, é no médio prazo, né? Essa é a recomendação. Isso. E outro ponto importante para nós da Interrisc, fora a questão do pentest nosso, do sistema nosso em si, que é quando você já está logado com ele, mas para acessar tudo, nós estamos na Amazon Brasil, que tem todas as credenciais necessárias, que a gente pede também para eles, manda as credenciais que são necessárias, tá certo? Para poder estar resguardando aí o cliente. Então, essas informações estão na nuvem. A nuvem hoje, tecnicamente, é segura, claro, você não pode bobear. Então, esse é um ponto importante para vocês poderem entender. Isso aí é importante falar, nuvem e tal, a pessoa tem, às vezes tem um trauma ainda em relação à nuvem, tem uma mística sobre a nuvem, mas a nuvem não, a nuvem é segura também, não tem diferença. Porque teve um cliente nosso que eu falei que estava na nuvem, ele questionou, não, mas na nuvem não é. Eu falei, pô, você vai dizer para mim que a Amazon Brasil aqui, você vai dizer para mim que você é mais seguro que a Amazon Brasil, é isso? Um cliente do norte do país. Falei, está dizendo que a tua empresa aqui é mais segura que a Amazon, é isso? Não é, né, gente? Vamos colocar o pé no chão, né? Na boa, certo? Ok, senhores, vamos lá, Marcos, mais uma aí.
Perfeito. A última é do Ulisses aqui. Ele perguntou: o pentest já foi aplicado a nível de governo? E ele elogiou. Excelente apresentação. Sim, sim, sim. Mas a gente percebe, né, pelas notícias que nem todos os ambientes aí, todos os órgãos são de fato, né, auditados, né, feito né, aplicação de pentest. Isso hoje é bastante comum no execução de pentest. O governo, inclusive, tem algumas equipes. Não sei se seja, talvez numa próxima a gente falar sobre esse assunto. A gente sabe que tem Red Teams, Blue Teams, Purple Teams, né? Ou seja, o Red Team é o time de ataque, que às vezes é uma equipe interna que ela está sempre ali fazendo simulações, avaliando, né, essas possibilidades de exploração das vulnerabilidades, quanto o Blue Team é aquela equipe que está na retaguarda de defesa, né? Ou seja, com as ações do Red Team, entra a Blue Team para poder fazer as defesas ali, sempre está melhorando, né, toda a questão e corrigindo as vulnerabilidades, né? O governo hoje é gigantesco, né? A gente sabe que tem muita concha de retalho, mas também tem muita tecnologia nova. Então, diria que boa parte do governo, ou seja, dos recursos tecnológicos do governo, sofrem pentestes aí recorrentes, né? E alguns outros são deixados de lado, porque isso depende, a gente sabe que é muito complexo, né? A administração pública, né? Precisa contratar uma empresa, tem que fazer licitação, aí a licitação às vezes é direcionada, às vezes a licitação não acaba selecionando uma empresa com o know-how necessário, e é isso. E às vezes até executa tudo, mas não consegue implementar, né? Então, por isso que a gente vê muitos aí tribunais de justiça que são acometidos aí de ataques hacks, a gente vê sites de prefeitura, porque não tem uma homogeneidade da forma que é tratado, mas diria que a grande maioria dos sistemas aí, pelo menos dos principais e grandes, hoje eles têm um nível de maturidade bem interessante. Mas falta se espalhar por toda a restante da máquina, né? O Brasil é muito grande e tem muita diversidade, né? Bom, deixa eu perguntar uma para você aí, Ramon, para poder encerrar aqui, que já estamos aí com um pouco avançado no tempo. Saiu uma pesquisa no passado da Gate InfoSec, dizendo o seguinte: como é que as empresas tratam as suas fragilidades e vulnerabilidades, como você falou. Então, por incrível que pareça, ó, criticidade muito alta, né? Eles tratam até 94 dias. Criticidade alta, 136 dias. A média, 89 e abaixo, 130 dias. Quer dizer, quando eu vi isso aqui, eu fiquei assustado com o nível de priorização e sensibilização. Pega uma super alta, está com 94, mais crítica, né? E a alta com 136 dias. O que você acha desses times aí que as empresas Pois é, colocam? como a gente disse aqui, né, quando você tem uma super crítica e alta, a iminência de ataque, ela tá ali, né? Ou Tá seja, ali, né? qualquer momento, se algum hacker tentar invadir a sua empresa, seu sistema, ou seja, seu ambiente aí, utilizando desse recurso, dessa vulnerabilidade aí que existe, ele vai ter êxito, né? Então, eu diria que se você faz um pentest e você identifica esses tipos, né, essa classificação elevada aí da vulnerabilidade, ou seja, ali já está dizendo, você tem um grau, uma possibilidade de invasão iminente, então, eu diria, é para ontem, não é para amanhã. Você tem que fazer alguma mitigação rápida ali. Obviamente, Rápida, né, como né? eu disse, além dessa classificação de severidade, você tem a classificação de dificuldade de resolvê-la, né? Algumas críticas são muito fáceis de resolver, muito fácil, né? Então, uma semana ali, combinou com todo mundo interno, resolve. Algumas outras depende de uma mudança de plataforma ou de forma que está organizada ali aquela aplicação, aquele recurso, etc. Então, eu diria que 90 dias é muito tempo. Muito É tempo, muito né? Eu tempo. também acho. Eu fiquei assustado com isso aqui, porque isso aí tem a ver com outra pergunta que eu ia te fazer. Pela sua vivência, sua experiência, desde o tempo lá
da nossa Bering Ingelheim, que a gente cruzou lá naquela época, diz o seguinte: por que que existe tanta falta de sensibilização da alta gestão, do conselho em relação a isso? O que que você pode dizer para nós sobre isso? Quer dizer, fora o pentest que o pessoal aqui no Brasil não faz de uma maneira muito regular, digamos assim, pelo menos é a minha vivência, você pode até dizer se é verdade ou não, mas por que que não tem essa sensibilização na sua opinião, na sua percepção? Por que disso? Assim, eu acho que são vários fatores aqui, né? Um deles é custo. Muitas empresas ficam olhando, eu não vou investir aqui porque eu investi num desenvolvedor bom para minha aplicação. Mas, enfim, você investiu num cara bom, mas você nunca fez um laudo dizendo que o cara fez realmente aquela coisa boa, né? Então, pode ser que você gastou seu dinheiro de uma forma equivocada ali e não fez a sua validação. Outra questão que eu tenho visto muito nas organizações, principalmente nas organizações de médias grandes aí, a estruturação do time, da responsabilidade sobre a questão de cybersecurity, de riscos, né? Então, a gente tinha muitas empresas aí que cybersecurity estava embaixo do mesmo CIO, e esse CIO, de certa forma, não queria muito colocar em evidência os problemas ali da área dele e acabava podando um pouco essa questão do cybersecurity, né? Isso ocorre muito, você sabe disso, né? Que nenhum diretor de TI quer chegar lá para o presidente ou para o reporte direto dele e falar, olha, nós estamos com uma coxa de retalho aqui, nós não temos muito o que fazer, não sei por onde começar. Ninguém quer falar, ninguém quer dar essa notícia ruim, né? Então, eu vejo que hoje em dia tem muitas áreas, muitas empresas, né, mudando um pouco essa questão e passando, né, essa parte de cybersecurity aí, de avaliação, de auditoria, para baixo de uma área de riscos, né? Ou seja, independente da questão de TI, porque aí você, ou seja, risco tem que avaliar os riscos e vai apontar o risco da outra área, que aí sim vai se tornar responsável por remediar aquilo que está sendo reportado. Então, talvez essa estrutura, aquela velha máxima, né? O cara não quer dar tiro no pé, acaba aí fazendo com que os pentestes não ocorram. Mas eu vejo que a cultura está mudando bastante. Os CISOs daí têm tido agora também empowerment aí da alta gestão para que faça o necessário para não ter essa exposição aí que muitas empresas, infelizmente, acabam tendo, né, depois de sofrido ataques, né? Então, É. pouco Porque a na verdade é um pouco, tiro no pé, né, Ramon? Porque a falta de sensibilização, ele não quer dar a má notícia, ou o cara também, o presidente, ou outro qualquer, quer colocar debaixo do tapete, é uma questão de tempo que é uma burrice, né? Quando estourar, estoura de vez, né? Né? exatamente, né? Não A é? gente, a gente Estoura de sabe vez, que não tem como segurar. Então, aí pô, não vem, tem como. E aí que aí, você falou, aí a imagem é na veia, né? Não tem jeito. Pega uma empresa aí de varejo, banco, pega hospital, acabou. Aí fica, já vai embora. E não tem desculpa hoje em dia, né? pois Desculpa é. não tem, né? Outro dia era mais ou menos umas 15 para as 8 da manhã, eu estava tomando café, recebi uma ligação, um amigo meu, ele falou, Ramon, eu precisava de uma ajuda aqui, um cliente meu da área de varejo, sofreu um ataque de ransomware, né? O que que a gente pode sugerir ali para ele? Tem como ajudar e tal? Aí eu falei, legal, tal. E quem que é o cliente? Eu não posso falar. Eu falei assim, você não pode falar? Já está na mídia aqui, ó. Fast Shop, já está na mídia desde da madrugada aqui, entendeu? Ou seja, Já isso não tinha tem como. divulgado, já tinha Não tem saído. como, entendeu? Primeiro porque eles são obrigados pela LGPD, né, a fazer essa Sim, divulgação, né? Então, assim, já foi, né? Então, isso porque é uma empresa que supostamente tem, né, uma estrutura aí bem grande, né, de cybersecurity lá, equipes aí gigantes, mas ocorre, né? A gente sabe que ocorre. Então, é, quanto mais a gente for atrás de fechar as portas, né, seja bandido sempre tenta, né? Você tá, né? Infelizmente no nosso Brasil, né? A gente sabe que a segurança é um problema, né? Física sim, também. Então, você para no farol. Quem é que o bandido vai tentar ali fazer o primeiro assalto? Quem está com o vidro aberto, né? Então, é é isso a mesmo. mesma Vai na variação. facilidade, né?
Facilidade Vai na sempre. facilidade. Não tem jeito, né? E vai A no feijão gente, com arroz, né? Isso que é pois mais é, incrível, né? né? Uma questão assim para uso particular, né? A gente está vendo aí muito roubo de celular e o pessoal fazendo golpe, né? Depois pega o Pix, faz aquelas transferências, usa rede social. Então, o que que isso está em estatística, saiu uma reportagem, né? Que os hackers, ou seja, vão tentar de todos os modos entrar nas suas redes sociais para conseguir, né? Usar de informação privilegiada para tentar um benefício financeiro aí. Agora, se você tem uma dupla autenticação, né, habilitada ali, né, no seu celular, né, você não usa o e-mail principal ali no seu celular, você está menos suscetível a ter problema, porque Claro. está buscando facilidade. Sempre vai ter alguém que não tem a dupla autenticação na conta dele. Então, é ali que vai. Então, é isso. Sempre tentando aumentar a maturidade, né, de segurança, os controles, os níveis, né, e tentar entender aí o que está vulnerável, né, para não deixar espaço para esses criminosos. É isso aí. Bom, Marcos, acho que já estouramos o tempo nosso aí, né? São 12h25, até as 12. Acho que deu para ter uma noção boa. É isso, Marcos? Sim, exatamente. Mas Então tá bom. nenhuma pergunta, só elogio. Apenas uma da Cristina pedindo para você repetir a referência da pesquisa que você citou. Tá, saiu em 2021, Cristina, no relatório da Gate InfoSec. Se quiser, depois manda teu e-mail que eu mando a pesquisa para você, aberta aí, não tem nenhum problema. Te encaminho A gente, essa a pesquisa. gente pega o e-mail dela aqui na lista de presença e envia o link para ela. Eu te envio. Não, eu te envio a pesquisa, não está muito pesada, não, mas é boa a pesquisa. Dá uma série de dicas lá. E essa é uma que, na época, me chamou muita atenção. Ok? Bom, Ok, tenho que então é agradecer isso. meu parceiro e amigo aí, Ramon, agora, tá certo? Eu acho importante essa troca de informação. Nós vamos fazer vários aí webinars. Eu acho fundamental essa vivência dele, né? Especificamente em relação ao Pentast e a outras áreas aí da cibersegurança, a nossa aqui também. Agradeço a vocês aí pela paciência, pelo prestígio de sempre, ok? E até uma próxima vez. Ramon, se quiser fazer algum agradecimento aí, a palavra é vossa aí também. Com certeza, eu agradeço aí. Tivemos uma audiência bem grande aqui. Acho que é um tema bastante interessante, bastante atual, né? Então, fico à disposição. Obviamente, na apresentação, às vezes a gente não toca num tema muito específico que seja a sua dúvida. Estou à disposição por e-mail, por telefone, fique à vontade. A gente pode marcar um bate-papo, conversar sobre sua situação, a sua necessidade, e aí a gente vê como resolve para vocês aí. Ok. Obrigado mais uma vez aí, Brasiliano, pela organização. E aí, estamos aí. Estamos juntos. Ok, senhores. Muito obrigado, então, e até a próxima aí, ok? Ótima Obrigado. semana para todo mundo aí. Até logo. Um Tchau, abraço. tchau.